E aí galera, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Maurício Júnior Treinador. O intuito desse canal é democratizar o acesso ao conhecimento científico de qualidade, trazendo para vocês as mais recentes evidências científicas sobre alguns assuntos que são vistos como tabus na sala de musculação. Primeiro eu gostaria de pedir para deixar o gostei e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito na divulgação desse conteúdo que eu vou estar passando para vocês. Sem mais delongas, como está no título do vídeo, hoje eu vou trazer uma indagação que é muito comum no treinamento em geral. Será que devemos ou não alongar antes da musculação? Primeiro precisamos entender o porquê alongamos antes dos treinos. É para melhorar a amplitude de movimento? É para prevenir lesão? Para corrigir uma postura? Ou é apenas perca de tempo? Sem dúvida, todos esses são temas que geram bastante controvérsia. E hoje eu trouxe para vocês algumas evidências, o que tem de mais recente na literatura científica sobre esse assunto. Bom, o alongamento é conhecido por melhorar a amplitude de movimento. Isso é fato. Porém, algumas evidências sugerem que o treinamento de força, o aquecimento, também é eficaz. Mas o que é amplitude de movimento? Primeiro, eu trouxe aqui um conceito básico para vocês, que diz que a amplitude de movimento é o alcance que um segmento corporal consegue atingir em uma articulação específica. É o quanto conseguimos movimentar um membro em determinadas direções. A primeira evidência que eu trouxe é a revisão sistemática de Afonso e colaboradores de 2021. Para quem não sabe o que é uma revisão sistemática, é um estudo composto de diversos outros estudos que foram publicados previamente. E esse artigo, ele utilizou de outros 11, sendo que somando a população de cada um desses 11 estudos, foram mais ou menos 452 participantes, ou seja, um grupo consideravelmente grande. E o que eles concluíram nessa pesquisa? Que tanto o treinamento de força quanto o alongamento tem certa eficácia na promoção do aumento da ADM, amplitude de movimento. Nos resultados, o alongamento teve uma certa vantagem sobre o aquecimento, mas foi tão mínima que não foi considerada estatisticamente relevante. É válido falar também que essa meta-análise, sem dúvidas, é muito bem estruturada. Inclusive, ela serviu de referência para o próximo estudo, que é a segunda evidência, de Alizade e colaboradores, que também comparou o parâmetro de alongamento e aquecimento e dessa vez utilizou 55 estudos prévios. Se aprofundou mais em diferentes avaliações, comparou o treino na máquina, treino livre, com peso corporal, pilates, e relatou que o treinamento com peso corporal foi o que menos teve benefícios na questão da melhora da ADM. E aí podemos imaginar que talvez seja pela forma com que foram executados os exercícios, e que alguns movimentos, com o peso do corpo, não possibilitam a utilização de grandes amplitudes. Por exemplo, o apoio de frente ao solo, onde o tronco acaba criando essa limitação, encostando o peito no chão, não atingindo a amplitude total da articulação do ombro. Além disso, os efeitos benéficos do treinamento de resistência, pensando na promoção da amplitude de movimento, não foram significativamente diferentes do treinamento de alongamento, ou da combinação do treino de resistência e alongamento versus alongamento sozinho. Outra coisa muito interessante foi que em pessoas sedentárias, o benefício foi maior, o que retoma aquela ideia de quanto menos treinado, mais treináveis somos. E essa evidência, inclusive, traz uma hipótese, que é abordada aqui no vídeo, que é por que a gente alonga antes do treino? Seu próprio aquecimento já é o suficiente para aumentar a amplitude de movimento. Será que é bem assim que funciona? Calma que até o fim do vídeo eu vou te explicar um pouco. Outro estudo que eu trouxe, inclusive, é outra revisão sistemática, publicada esse ano por Werneck e colaboradores, e utilizou 38 estudos, totalizando 1.134 participantes. Nela foram comparadas outras intervenções além do aquecimento e alongamento, como o rolo de espuma, que se enquadraria então nas manobras de automassagem. E com base nessa análise, feita pelo artigo, parece que o alongamento e o rolo de espuma, eles não proporcionam maiores efeitos para a melhora da ADM quando combinados a outras atividades de aquecimento, criando então uma hipótese de que qualquer atividade que aumente a temperatura central do nosso corpo e da musculatura, como alongamento, rolo de espuma e outras atividades de aquecimento, podem ser usadas como forma de aumentar de maneira aguda a ADM, ou afetar as propriedades passivas da musculatura. Por enquanto, então, se baseando nessas três primeiras evidências, parece que não. O alongamento antes dos treinos, com a intenção de aumentar a amplitude, não é a única estratégia que pode ser utilizada.
embora alguns estudos ele tenha obtido resultados superiores do que o aquecimento, que seria então realizar os exercícios com cargas leves, moderadas, a diferença entre eles não é significativa, sendo inclusive preferencial se pensar numa melhor gestão de tempo a utilização de aquecimento ao invés de realizar muitas séries de alongamento antes dos treinos. Mas calma lá que ainda não acabou. Não precisa despejar esse hate em mim, porque ainda vai piorar muito antes de melhorar a situação para o teu lado, defensor dos alongamentos. E o próximo estudo foi realizado por de Alencar. Nele demonstrou que o alongamento pode diminuir a força ser realizado antes dos treinos. Pronto. Mais essa agora para terminar de inteirar o alongamento. Porém, essa diminuição da força só é perceptível se o alongamento for realizado por muito tempo. E eu me refiro a segurar a posição por mais de 1 minuto e meio ou 2. E ser associado isso a muita força. Se você empregar muita força para fazer o alongamento. Então não me entenda mal. O alongamento ele não diminui a força, a não ser que seja um flexionamento, ou que ele for realizado por longos períodos. E a última evidência do vídeo, estamos no fim, já é um fator que já foi abordado em alguns estudos, e trouxe um desses para apresentar para vocês, que se chama o princípio da tensegridade. Sim, esse trava-língua ele exemplifica muito como podemos utilizar o alongamento antes dos treinos, que pode ser um benefício e não algo que atrapalhe o seu desempenho. O artigo de César e Silva avaliou a execução da cadeira extensora com e sem alongar o músculo antagonista. Sim, parece engraçado, mas eles tiveram melhores resultados em relação à amplitude de movimento quando utilizaram o alongamento do posterior da coxa. Mas por que isso? Pense que a tensegridade, essa palavra é difícil, funciona como um cabo de guerra. Ao melhorar a complacência e a mobilidade de uma estrutura, a tendência é que o lado oposto consiga promover com mais facilidade a tração. Pense que você está disputando uma competição de cabo de guerra e o teu rival recebeu uma massagem relaxante antes de fazer força. A tendência é que ele não consiga ter um desempenho tão bom em comparação a você que estava irritado, estava concentrado antes de fazer a força. Além disso, agora defendendo também a utilização do alongamento, estratégias que buscam a correção postural, visando sempre no reposicionamento de algumas estruturas para melhorar o padrão de movimento dos exercícios, sem compensações indevidas, elas utilizam de alongamentos não apenas para produzir um efeito agudo, mas também um efeito crônico. Então o veredito é: o alongamento pode sim ser utilizado antes dos treinos, desde que com o intuito certo. Por exemplo, se a intenção de utilizar ele for para unicamente promover a melhora da amplitude de movimento, talvez ele seja dispensável. Mas se a intenção for promover uma melhor complacência da musculatura antagonista, ou utilizar ele como estratégia corretiva, logicamente ele tem sua eficácia. Gostou do conteúdo? Então se inscreve para não perder o próximo vídeo. Esse é o primeiro vídeo do canal, então eu ainda estou me adaptando a esse formato. Nunca gravei nada do tipo. Por isso no início com certeza vão haver algumas falhas. Mas sempre na melhor das intenções, que é traduzir esse conhecimento científico e democratizar ele para você, entusiasta ou profissional da saúde. Minhas redes sociais estão na descrição se quiser acompanhar mais de perto o trabalho que eu desenvolvo. Uma boa semana e fiquem bem.